Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o John, professor de preventiva da Medway, e agora a gente vai lançar uma série de estudaços sobre estudos epidemiológicos. Começo fazendo a provocação, porque a gente tem aqui num cenário a crise dos opioides nos Estados Unidos, muito desencadeada pela liberação do Oxycontin, que foi um opioide que foi vendido e liberado pelo FDA sem tarja preta, dizendo que não era viciante, menos do que 1% da população viciava. E quando a gente olhava a base que sustentou toda essa liberação, foi uma carta publicada no New England de 1980. Notem que não era nenhum estudo estruturado. Então, a partir desses momentos que a gente tem um erro crasso aí de liberação impactando a saúde da população, a gente ganha bastante destaque dos estudos epidemiológicos e é isso que a gente vai começar a discutir hoje. Começo falando para vocês sobre estudos descritivos. Bora conferir? Começando a falar dos estudos descritivos, eles já ajudaram a gente e ajudam a gente muito em relação à pesquisa, principalmente de novas doenças. Para vocês terem uma ideia, a Covid-19 ela foi inicialmente publicada também no New England, num estudo descritivo, num relato de caso muito bem estruturado, no qual eles descreveram uma pneumonia por um novo coronavírus em 3 pacientes em Wuhan, na China. Esse foi um estudo clássico e um dos primeiros relatados em relação à nossa pandemia. Tudo bem? Mas começando aqui sem mais delongas, para que servem os estudos descritivos? Basicamente, eles têm o intuito de descrever, no máximo de detalhes, um conjunto de casos ou às vezes até um caso único. O objetivo aqui não é criar grupos e fazer uma análise estatística em cima. Eles simplesmente vão pegar e descrever o que eles têm ali na mão, tudo bem? E eles podem ser estudos mais bem estruturados ou menos estruturados. Não é à toa que muitos TCCs aí de medicina são relatos de caso porque ele tem algumas vantagens em relação à sua execução. Mas o mais importante também é que eles levantam algumas hipóteses em relação à causalidade, em relação a algumas explicações, mas eles têm a limitação de não conseguir comprovar, tudo bem? E quando a gente olha a subdivisão desses estudos descritivos, a gente divide em 2 grandes grupos: relatos de caso, quando eu tenho até 3 casos descritos, e série de casos, quando eu tenho mais do que 3. Aqui, alguns autores colocam um limite de 10, mas quando a gente vê a epidemia de Mpox, a antiga Monkeypox, a gente tem uma série de casos multicêntrica de 528 casos, que também foi publicado e ganhou bastante destaque na literatura. A terceira pergunta que a gente vai responder é quando que eu devo fazer um estudo descritivo. Basicamente, tem 2 grandes indicações. A primeira delas é quando você está ali diante de um caso atípico, desafiador e com uma característica ou uma evolução diferente. Por exemplo, quando eu me formei em clínica médica na Unicamp, a gente precisava fazer um TCC. E eu optei, nesse sentido, de fazer um relato de caso sobre um paciente que chegou com uma massa cervical, febre, síndrome consumptiva, que inicialmente tudo direcionava para uma neoplasia hematológica, só que na realidade era uma infecção por Staphylococcus formando múltiplos abscessos de mediastino e região cervical era uma piomiosite tropical. Era um paciente que ficou 3 meses internado, a gente acompanhou mais 180 dias no ambulatório e, portanto, eu tinha vários dados para ajudar outras pessoas diante desse diagnóstico a como enfrentar e tratar esses pacientes. Tudo bem? Então, casos atípicos. Não dá para a gente pegar ali casos muito simples, sei lá, tipos de 3 rinorreias abundantes num quadro de IVAS. Não é esse o objetivo, não vai ganhar destaque para publicação. Mas é importante que esses casos atípicos ganhem destaque, porque se lá no outro canto do mundo outra pessoa estiver enfrentando, provavelmente ela vai recorrer aí a uma pesquisa de artigos científicos para conseguir manejar com mais propriedade o caso que ela encontrou. Legal? Uma outra maneira de a gente também publicar um estudo descritivo é quando a gente observa numa série de pacientes alguma coisa que não está bem elucidada. Por exemplo, lá nos anos 80, quando a gente não tinha ainda o descobrimento do vírus do HIV responsável por desenvolver AIDS, a gente tem estudos descritivos em um canto do mundo dizendo sobre sarcoma de Kaposi disseminado em pacientes que eram homens que faziam sexo com outros homens, e no outro lado eles lançaram uma
série de casos também no mesmo perfil epidemiológico de pacientes que desenvolveram pneumocistose. Juntando isso, foi a base para que estudos analíticos descobrissem um vírus como agente causal desses dois fenômenos. Legal? E para finalizar, quais são as vantagens dos estudos descritivos? Não preciso nem dizer para vocês, já que a grande maioria dos TCCs em medicina eles são rápidos de executar, eles são fáceis de executar, beleza? Não precisa de todo um aparato de pesquisa, é muito mais a observação do pesquisador sendo plotada lá no artigo, e eles são muito facilmente liberados pelo comitê de ética, tá bom? Além do mais, eles são bons estudos precursores, que levantam algumas hipóteses, mas pelo fato de serem limitados e não conseguirem comprovar, geram linhas de trabalho para estudos analíticos depois conseguirem fazer divisão em grupos, análise estatística, mas isso é um papo para o próximo estudaço. É isso, um grande abraço e tamo junto demais!